Já paraste para pensar quantas fórmulas tu deverias ter que decorar para resolver as questões de física do Enem? É algo assustador, né? Faz o seguinte, deixa eu te mostrar que você não precisa nem de 90% delas. Fica ligado nesse vídeo então. Eu não sei como você encara o Enem. Se você encara como sendo uma prova tradicional, chegou a hora de mudar. O Enem não é igual aos vestibulares tradicionais. O Enem vai aferir habilidades. Que habilidades você desenvolveu e isso consta na matriz do Enem. Me dói ver nas redes sociais, por exemplo, alunos dizendo: meu Deus, eu não consegui nem sequer terminar a prova, eu chutei sei lá quantas questões. Isso é doloroso, porque isso mostra que você não está recebendo a orientação adequada, que você não está seguindo aquilo que a matriz diz para você seguir. Olha, por exemplo, esse item. Um item de cinemática não é uma série de equações que você precisa saber para resolver esse item. Vamos fazer o seguinte. Pausa esse vídeo e tenta resolver dando um outro olhar. Dê significado realmente ao que importa. E depois você compara, você dá play e compara sobre os comentários que eu fiz. Vamos lá. Você tem o item aqui, você já leu aí, tem uma figura para você analisar, e o que a questão quer saber é com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Eu vou ampliar essa imagem para ficar mais claro como a gente deve olhar. Duas imagens consecutivas seria da posição 1 para a posição 2 ou da posição 2 para a posição 3. Você viu no texto que a velocidade com que esse veículo viaja é igual a 50 metros por segundo. 50 metros a cada segundo. Lá está escrito de outro modo, mas aquilo significa por segundo. Você sabe que velocidade indica a rapidez com que um corpo se move. Essa velocidade está, por exemplo, dizendo que em 1 segundo esse corpo percorre 50 metros. Se então ele percorrer 50 metros, ele vai gastar 1 segundo. E se ele percorrer 100 metros? 2 segundos. Então basta a gente saber quanto que ele vai percorrer. Olha como é bem simples, bem fácil, sem problema. Você precisa então olhar para essas figuras aqui, esses triângulos. A questão diz que essa altura bem aqui equivale a 1.000 metros. Você sabe que aqui forma 90 graus. Se essa altura vale 1.000 metros, e esses ângulos aqui, ó, são de 45 graus, porque basta você, no visual do triângulo, perceber que aqui embaixo é 90 graus, então lá em cima 45 graus para cada um, porque aqui você já tem 45 graus. Automaticamente aqui também será 45 graus. E isso indica, então, que a altura é igual a essas duas medidas bem aqui, ó. Então você tem 1.000 metros desse lado, 1.000 metros desse outro. E isto quer dizer, então, que aqui você tem 2.000 metros. Eu sei que você talvez diga assim, mas esse veículo não percorreu 2.000 metros. Eu sei disso. O que ele percorreu da posição 1 até a posição 2 foi menos que 2.000, mas não é tão menos assim. É só 20% de diferença. Você já vai entender então. 50 metros a cada segundo, você já sabe como olhar, como relacionar. Vamos fazer assim então? 50 metros é o que ele percorre em 1 segundo. Perceba que nem sequer precisa escrever. Estou escrevendo para ilustrar melhor para você. Se ele percorresse 500 metros, seriam gastos, então, 10 segundos. Por quê? Aumentou 10 vezes a distância, aumenta 10 vezes o tempo. São proporcionais. A velocidade é constante. E se fosse, por exemplo, 1.000 metros?
Ora, 1000 metros seriam, então, 20 segundos. Você nem sequer precisaria ficar passeando pelo que eu estou passeando agora. Você pode ir direto. Se então forem 2000 metros, automaticamente eu já sei que serão 40 segundos. Você pode dizer assim, professor, mas tem 40 segundos e essa não é a resposta. Claro que não é. Você precisa tirar 20% disso. Por quê? Porque ele não percorreu 2000 metros. Você tem que tirar 20% de 2000 metros, então você tem que tirar 20% de 40 segundos. Quer ver como nem sequer precisa tirar os 20% fazendo a conta? Olhe para as alternativas. 40 segundos não é a alternativa correta. Então você tem 32 segundos, 28 segundos, 16 segundos, 8 segundos. Se você tirar 20% de 40 segundos, com certeza não vai sobrar 28 segundos, nem 16, nem 8. Vai sobrar um pouco menos que 40 segundos, que só pode ser, então, 32 segundos. Sem problema nenhum, sem medo de ser feliz, sem achar que é coincidência, porque você acabou de usar um conhecimento. Você usou um conhecimento de física, usando uma linguagem matemática, claro. Mas usar uma linguagem matemática não significa fazer da prova de física uma prova de matemática. Para pensar. Em uma prova de história, você abriu e tinha uma questão dizendo assim: resolva a equação abaixo. Isso faz sentido? É claro que não, porque é uma prova de história. Aqui é um item de física. É diferente. Por mais que você fique se perguntando, e para que essa tangente de 45? Para te lembrar, tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Se a razão dá igual a 1, é porque o cateto oposto e o cateto adjacente têm o mesmo valor. E foi isso que a gente fez lá. 1000 metros de altura, 1000 metros um cateto, 1000 metros o outro cateto. É simples. Basta você receber a orientação adequada. E é para isso que eu estou aqui. Faz o seguinte, então, curte aí, dá um like nesse vídeo se você está gostando. Vamos para mais um item. Mais uma vez eu te peço, antes de seguir adiante, pausa. Tenta você fazer e depois você compara com o que eu fizer aqui. Mas tenta você fazer, dando o real significado do que aqui importa. Vamos lá? Dê pausa aí. Meu querido, perceba o que está sendo discutido. Olhe para a figura. Ela tem que ter relação com os dados que constam no texto. O enunciado está bem claro. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos. O que significa milissegundos? Milissegundos significa dizer dividido por 1000. É uma maneira de você escrever. Ou um número decimal que tem 3 casas, à direita do zero. Vamos olhar então aqui essa figura ampliada. Você tem um movimento que vai se dar bem aqui. É aqui dentro que está a chave da questão. Você talvez tenha ficado com dúvida. Eu uso meio metro, uso 0,75 metro ou uso a soma dos dois? Não, você só usa meio metro. Por que somente meio metro? Porque esse meio metro está compreendido entre os dois sensores. Caso dentro desse meio metro você esteja com uma velocidade acima da velocidade limite, aí sim você recebe uma multa. Mas isso vai ser fotografado só quando você passar aqui em cima. Mas então a distância que me interessa, a distância que interessa para a resolução é esse meio metro. E a questão disse lá que a velocidade máxima permitida é de 60 km a cada 1 hora. 60 km a cada 1 hora significa 60 km a cada 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. E isso você sabe. Não precisa nem escrever, porque já está incutido na sua mente. Mas você pode se perguntar, mas por que você está escrevendo, professor? Eu estou escrevendo porque eu quero ilustrar para você. Eu quero organizar a ideia. Mas você sabe tudo que pode ser feito aqui na cabeça. 60 quilômetros a cada 60 minutos é o mesmo que escrever 1 quilômetro
por 1 minuto. 1 quilômetro por 1 minuto é porque você cortou 60 com 60. Vamos fazer melhor? Eu vou escrever assim, ó, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Por que eu estou escrevendo em segundos? Porque eu quero a resposta em milissegundos, ou seja, dividido por 1000. Vamos fazer então assim. Eu não vou percorrer 1000 metros. Se eu percorresse 1000 metros, eu gastaria 1 minuto, que equivale a 60 segundos. O que eu vou percorrer? Meio metro. Então, quem eu divido ali no 1000 para dar meio metro? 2000. Se eu dividir 1000 por 2000, então eu tenho que dividir também o 60 por 2000. E se eu dividir 60 por 2000, adivinha? É o mesmo que dividir 30 por 1000. O que é 30 por 1000? 30 milésimos. De quê? De segundo. Então é 30 milissegundos. Observa então as alternativas. Só pode ser a alternativa C de casa. Eu fico feliz só de imaginar você feliz aí do outro lado, entendendo que a proposta do Enem realmente é diferente. Que basta então você tomar posse da matriz. Se você tem dificuldade para entender o que a matriz diz, comenta aqui embaixo. Fala aí qual é a tua dificuldade sobre como entender o que está escrito em cada habilidade e como estudar a partir dessas habilidades. Eu posso te ajudar. Cada vídeo que eu postar aqui, você sempre vai ficar alinhado, afinado, em sintonia com a prova do Enem. Fica ligado. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que você sabe que precisam de orientação. Um abraço para você. É como eu te disse, o papo aqui é muito sério. É fazer você sentir que está mais perto da sua aprovação. É fazer você entender que estudar não é sofrer. Estudar tem que ser prazeroso e física é um auxílio para isso. Vamos fazer o seguinte? Se você gostou, curte esse vídeo. Compartilha ele com quem você acredita que precisa dessa orientação. Comenta aí mais uma vez. Fala o que você quer. Você quer um vídeo de eletromagnetismo, de ondulatória? Diga para mim. Fala comigo. Eu vou te ajudar. E não esquece, te inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Assim você vai saber sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Um abraço bem forte para você. Bons estudos, bom proveito e fica ligado. Logo, logo, mais notícia boa sobre como se preparar para o Enem. Até lá!